E esse ponto da indicação, né, e falando um pouco sobre uma ótica de venda e marketing jurídico. Mas existe ainda todo um tradicionalismo da própria ordem, e isso de uma certa forma projeta um pouco no advogado, uma restrição do que ele pode fazer. Exato. E existem coisas que ele pode fazer que vai ajudar ele a criar essa carteira de clientes, ele aumentar a sua base de influência, sem que ele fira, por exemplo, ali o código de ética, por exemplo, do advogado. Sim, com certeza, perfeito. Esse ponto ele é sensível, mas tem que ser debatido. A ordem, ela trouxe algumas flexibilizações, recentemente, principalmente ali pós-pandemia, em que acredito que todos os mercados tenham mudado bastante e o mercado jurídico não foi diferente. Ela trouxe uma flexibilização referente ao marketing, então hoje o advogado ele tem algumas formas, sim, de se divulgar de uma forma ética. Mas, Anderson, o ponto principal para mim é: não adianta você querer se divulgar se você não entende onde você quer chegar com isso, o porquê, o como. Você precisa entender essa estrutura, como funciona. Mas isso, de uma certa forma, não está relacionado à própria formação jurídica, que o próprio advogado ele não teve essa formação Perfeito. empreendedora, estratégica de negócio, e tudo mais dentro da sua grade? Exato. A gente sai da faculdade sem entender, sem fazer a menor ideia de como um escritório funciona. E isso, até um tempo, era sustentável. Os escritórios foram crescendo de forma intuitiva mesmo e fazendo acontecer. No entanto, o direito ele não é mais o mesmo de 5 anos atrás. Você pega um escritório antigo, pergunta para ele como ele prospectava há 5, 10 anos e o que ele prospecta hoje. Então, o valor para você adquirir, né, um cliente, você trazer um cliente para a base do escritório, ele é muito maior. E realmente a gente não tem a menor noção disso até sair do escritório e até sair da faculdade. E quando a gente vai para o escritório, a gente entra logo ali depois de formado, a gente se depara com um mundo absurdo de informações que você não faz ideia de como tratar aquilo. E uma frase que eu falo bastante, que não adianta você aprender a fazer, você precisa aprender a pensar. O advogado, ele precisa aprender a ter um racional do que é essa gestão. Então, não adianta tacar para ele ali, ó, você vai fazer assim, os objetivos são esses. Ele precisa entender o porquê disso. Ele não foi ensinado. Só que não por isso ele precisa ou pode se abster de adquirir essas habilidades, esses conhecimentos. E são habilidades, né? Porque essa capacidade de você enxergar o escritório como uma empresa vai te exigir que você entenda do financeiro, que você entenda de pessoas, que você entenda de processos. E processos para um advogado que está acostumado com processo judicial e ele tem que entrar num processo de empresa, que segue ritos, que precisa passar por fases, e é muito difícil. Ele nunca lidou com isso. E é um momento de colocar em prática. Então, é uma habilidade a ser desenvolvida.